Olá, boa tarde. Vamos agora falar de um novo assunto, embora ele para vocês não seja nenhuma novidade, porque já o abordamos noutras obras. Vamos falar agora do valor histórico-documental do Tratado das Coisas da China, mais em pormenor. Em primeiro lugar, gostaria de vos lembrar que este valor histórico e documental do tratado decorre de um conjunto de referências que se reportam ao real encontrado pelo autor e testemunhado, visto e vivido no Oriente. Desde logo, o que diz respeito ao vestuário, à alimentação dos chineses, à sua habitação, aos transportes que utilizam, aos usos e costumes que constituíam em grande parte uma novidade para o Frei Gaspar da Cruz e os portugueses, acontecimentos históricos que dizem respeito ao Oriente, concretamente, à geografia, nomeadamente da Ásia, da China, de Hormuz, entre outros locais do Oriente, a questões políticas, a questões da organização da sociedade. E há um aspecto que é transversal a todas as obras que temos visto, que diz respeito a esta tentativa de quantificar para ser mais exato e objetivo. Apresentarei depois no final umas referências bibliográficas que vocês poderão consultar com mais detalhe. Vamos então centrar-nos no valor histórico ou documental da obra. E vamos começar por nos referir ao vestuário. Há, de facto, um conjunto de passagens da obra que descreve todos os aspectos do vestuário dos orientais, desde a roupa até ao pormenor dos sapatos. Por exemplo, no capítulo 13, referem-se os pelotes normais e os de seda. Trata-se de um vestuário específico dos chineses. Compara-se o vestuário do cotidiano, dos vestidores, por exemplo, o traje específico de acordo com as ocasiões. O vestuário distingue claramente os ricos dos pobres. Por outro lado, descrevem-se as saias, os vestidos, os cintos, os acessórios, e há uma preocupação particular com, digamos, que é uma ideia pré-concebida relativamente aos chineses, que é esta preocupação com manter os pés de tamanho mais pequeno possível, minúsculos de preferência. Os sapatos dos trabalhadores especializados são diferentes dos trabalhos dos sapatos dos mercadores, e esta diferença merece a atenção do autor. Aborda-se ainda a forma como os mandarins se vestem, bem como os seus costumes. O autor do tratado dá-nos ainda conta da existência de diversos trajes, de acordo com a classe social dos que os usam. De maneira geral, o traje apresentava um grande colarinho, bainhas compridas até aos joelhos, e atava-se com uma ilharga. As roupas dos homens de classe alta eram feitas de seda e com padrões pintados ou brocado. Veja-se, por exemplo, a descrição que vos apresento aqui. O seu traje comum é pelotes de pregas compridos. Dão volta por cima do peito, atendo-se na ilharga, mangas muito largas. Trazem comumente pelotes pretos, de linho ou de sacha fina ou grossa, de diversas cores. Alguns trazem pelotes de seda. Percebemos que o material de que são feitos os pelotes distingue, efetivamente, a classe a que pertencem os seus usuários, no fundo. Relativamente ainda ao vestuário, os homens casados usavam uma espécie de faixa de cabelo que segurava o cabelo após o tupete feito. Basicamente, o tupete é um carrapito no cabelo. Isto significava a maioridade e não o facto de ser casado, como afirma Frei Gaspar da Cruz, que de algum modo nos esclarece sobre esta matéria. Temos depois descrições sobre os trajes do regedor. Os regedores comumente vestem sarja e nas festas usam sedas ricas. Reparem que, inclusivamente, o material de que é feito o vestuário é diferente de acordo com a ocasião. Principalmente de carmesim, diz, o qual na terra ninguém pode trazer senão eles, sendo que o carmesim, ou seja, essa cor, é um tipo também de bordado. Quanto aos sapatos, refere o Frei Gaspar da Cruz, que trazem botas ou sapatos, segundo a curiosidade ou possibilidade de cada um, ou de seda ou de couro, portanto são feitos destes dois materiais. No inverno trazem meias calças de feltro, ou grossas ou delgadas, mas o pano é feito de feltro. Há ainda mais aqui uma descrição que já vimos, não vamos repetir.
O autor do tratado dedica muito tempo à descrição da gastronomia e dos costumes chineses. Portanto, vamos passar aqui a tratar da questão da alimentação. Como vimos então, por exemplo, no capítulo 12, relativamente à comida vendida, o missionário descreve bem a forma como os chineses obtinham os animais, a pesca e a criação de animais para fins alimentares. As diferentes formas, por exemplo, de cozinhar as carnes, as frutas que existem na China, as hortaliças e os frutos do mar. Ainda relativamente à alimentação, no capítulo 13 debruça-se sobre os costumes de bandejas e as louças, especialmente nas cerimónias e nas festas dos mandarins, merecendo especial atenção, para além de todos os outros detalhes, os pauzinhos, que nós também conhecemos como um aspecto cultural dos chineses. E logo estavam 2 pauzinhos dourados muito galantes para comer, com eles metidos entre os dedos, usam deles a modo de tenazes. O cumprimento habitual entre os chineses amigos era este: já comeu? Não olá, ou como está, mas já comeu. Se não tivesse comido, seria levado então pelo amigo a uma estalagem para poder comer. Caso contrário, beberiam e comeriam marisco. O tratado dedica muito tempo às comidas, às frutas e aos legumes, como já referi. O alimento de base dos chineses era o arroz, mas também comiam trigo, legumes e hortaliças. E temos aqui referência, por exemplo, aos nabos, aos rábãos, às couves e todos os cheiros, alhos, cebolas. Ainda em relação à alimentação, para além de outras frutas, a líxia é especial. Fruta do tamanho de ameixas redondinhas ou pouco mais. Não há quem se farte dela, sempre deixa desejo de mais, ainda que comam muita e nenhum dano faz. Portanto, uma fruta muito apreciada. Ainda sobre esta fruta saborosa, afirmou: não há quem se farte dela, sempre deixa desejo de mais, ainda que comam muita e nenhum dano faz, como já percebemos. Estes frutos, que raramente se vêem nos supermercados portugueses, são semelhantes a morangos, formando cachos. Possuem casca rugosa, de cor vermelha, fácil de retirar. A polpa é gelatinosa e translúcida, destacando-se facilmente do caroço, com um sabor que lembra a pitomba brasileira. Ainda no capítulo 12, diz que há muita fartura na terra e muita abundância de todas as coisas necessárias para comer e para remediar a vida. O autor do tratado apresenta dados curiosos sobre a carne, que se vende a peso e viva. Os vendedores fartavam os animais de água e enchiam-lhes os papos de areia ou outras coisas para pesarem mais, aumentando assim o preço, o que nos revela a falta de alguma honestidade no que diz respeito à venda destes produtos. Na obra menciona-se ainda um tipo de ameixa desconhecida entre os portugueses, com caroços compridos e ligeiramente mais estreitos nas pontas. Trata-se de ameixas japonesas, que são de origem na China. Estes frutos são do tamanho de uma maçã pequena, têm casca avermelhada e textura macia, variando do ácido até ao doce. Frei Gaspar da Cruz menciona as laranjas, afirmando existir um tipo de laranja com casca muito fina que quase sabia algas, tão saborosa que até se comia a casca. Provavelmente referia-se ao concate. No capítulo 13 do tratado, o autor descreve muito bem os banquetes na China. À chegada de um convidado, oferecia-se chá antes do banquete. Mais um hábito tão bem conhecido da cultura chinesa. Uma taça com uma água morna é que chamam chá, que é talvez vermelha e muito medicinal, que eles costumam beber, feita de um cozimento de ervas que amarga. A propósito dos pratos que se serviam no banquete, refere que comem a uma mesa peixe e carne. As iguarias que se hão de comer a uma mesa todas juntas se põem à mesa, para que cada um coma do que mais lhe agradar. Frei Gaspar da Cruz, ainda no capítulo 13, assistiu a um banquete organizado em Cantão por um homem rico e honrado, em que as mesas eram postas com 3 toalhas. Cada convidado sentava-se numa cadeira dourada ou prateada. Cada mesa tinha um frontal de damasco que se estendia até ao chão. As mesas estavam primorosamente arranjadas e dispunham de vários frutos, nomeadamente castanhas assadas e nozes descascadas. Após as frutas, foram servidas iguarias em finas taças de porcelana. As pessoas comiam com elegantes pauzinhos dourados, de forma tão aciada que não precisavam dos guardanapos. As bebidas eram colocadas em tacinhas de porcelana muito pequenas e igualmente douradas. Uma vez que era costume servir água ardente com elevado teor de álcool, o tamanho evitaria que os convidados ficassem bêbados rapidamente. Passamos agora à questão das habitações.
As habitações vão ocupar uma grande parte desta obra e, no que toca a esta estrutura e este edificado, ele vai começar, Frei Gaspar da Cruz vai começar por se referir às casas dos mandarins. No tratado, o padre refere 2 tipos de casas de regedores, uma de cantão e outra de canci. As casas de cantão apresentavam 2 pátios muito largos e compridos, tinham muitas árvores de fruto plantadas e jardins, no meio dos quais ficavam os corredores. Como percebemos, trata-se de propriedades ricas, efetivamente. Entre jardins e corredores, espaços para a gente passar, para passar a gente que tem negócio e para o mais serviço da casa. Tem dentro grandes hortas com seus tanques, nos quais tem muito peixe, não tanto para passatempo como para comer. Portanto, no fundo, estas habitações têm um espaço para criação de peixes, para a alimentação dos habitantes destas casas, não é? A casa dos gestores em Canci era mais avantajada em nobreza e formosura. Sobre as portas das casas destes mandarins, o autor afirmou que têm por divisa as frontarias e portas vermelhas. Sobre os quartos, o dominicano escreveu que há 1000 casas em que se aposentam os parentes del rei e são muito grandes e muito avantajadas em nobreza e formosura das casas dos gestores. Têm tão grande cerca como uma grande vila. Portanto, trata-se também de propriedades extremamente extensas. Quanto às casas dos ricos nos arrabaldes, apresentavam igualmente muitas árvores, flores e frutos no jardim, dentro da casa. Como o autor descreveu, ali tem todos os alegretes de boninas e cravos e ervas cheirosas, fazendo um pouco lembrar as vilas dos romanos. A descrição continua. Dentro tem bosques e arvoredos silvestres, onde traz muitos veados e porcos monteses e outras caças, de maneira que das portas adentro tem todos os passatempos, porque nunca pode sair fora da casa. Portanto, trata-se de uma propriedade em que os habitantes podem ocupar bem o seu tempo. Ainda relativamente à habitação, os oficiais precisavam de permissão dos mandarins da posição mais elevada para saírem, como o tratado também acrescenta, porque como não podem sair fora da cidade, dentro de casa se lhe provê que tenham todos os seus passatempos. Sobre as casas dos arrabaldes, o nosso autor acrescenta: vêem-se destas muitas por muitas partes, que parece estarem em despovoado, mas quando se chega onde elas estão, descobrem-se uns lugares muito grandes e de muitos vizinhos, muito bem arruados, ainda que as ruas comumente são estreitas. Relativamente às casas do povo, sobre as casas do povo, no capítulo 6, Frei Gaspar da Cruz informa-nos acerca da cidade de Cantão. As casas da gente comum, na aparência de fora, são comumente pouco lustrosas, mas de dentro são muito para ver, porque são comumente alvas como leite, que parecem papel brunido. A madeira toda é muito lisa e muito igual, e muito bem labrada e assentada. Em geral, as casarias dos arrabaldes são como as dos muros adentro, e todas, pela maior parte, também muito bem calçadas. Os arrabaldes eram bem organizados pelo acordo, como se pode desculpem perceber, pelo seguinte excerto. Em todas as ruas dos arrabaldes há nos cabos e fim delas portas com porteiros obrigados, os quais têm especial cuidado de as fechar todas as noites, e pelo que têm todas as ruas toda a noite vigia. E para sinal que estão despertos, em cada rua tocam um tambor, onde têm toda a noite sempre uma lanterna grande acesa. Portanto, percebe-se aqui o cuidado com a proteção das cidades. A vigilância é, por isso, muito rigorosa para garantir a segurança da comunidade. Sobre as casas nos arrabaldes, acrescenta ainda o nosso autor, vêem-se destas muitas por muitas partes, que parece estarem em despovoado, mas quando se chegam onde elas estão, descobrem-se uns lugares muito grandes e de muitos vizinhos muito bem arreladas, ainda que as ruas comumente são estreitas. Portanto, as ruas são estreitas, mas nem por isso desorganizadas. No que respeita aos transportes, o tratado dá algum destaque às embarcações da China. No início do capítulo 9 dos navios e embarcações que há na terra, o autor explanou a causa da abundância dos navios na China. Esta terra possuía uma grande abundância de madeira, que era muito barata, assim como muito ferro, e possibilitava assim a construção de navios. A quantidade de embarcações exigia um sistema de gestão.
Realça a tradicional autossuficiência chinesa, tão bem conhecida, através do transporte aquático, que espantou os observadores europeus da época, revelando que o tráfego no canal era surpreendente. Ao longo da cidade de Cantão, mais de meia légua pelo rio, é tão grande a multidão de navios que é coisa maravilhosa vê-los. E o que é mais de maravilhar, de que esta multidão nunca desfalece nem mingua quase todo o ano, porque se saem 30 ou 40 ou 100 um dia, logo entram outros tantos. Portanto, o movimento de navios é imenso. Através desta descrição, confirma-se a generalização do transporte marítimo e fluvial na dinastia de Ming. No tratado descrevem-se os navios de guerra, de maior dimensão, que se chamam juncos. A palavra poderá corresponder a uma adaptação à palavra javanesa. Não se esqueçam que há a necessidade de criar uma língua que seja compreendida e que de algum modo traduza este contacto com os novos povos, passando estas palavras a integrar o léxico português, mas que são, no fundo, integradas a partir do contacto com estes povos. Eis a descrição destes navios, que eram feitos como naus grandes, aos quais fazem muito altos castelos de proa e de popa, para deles pelejarem, de maneira que fiquem senhores dos adversários. No primeiro cometimento lançam muita soma de cal para cegarem os adversários e assim dos castelos como das gávias lançam muitos paus tostados agudos que servem como zagunchos. São de pau muito testo. As estradas são descritas da seguinte modo. As ruas da cidade todas são lançadas à linha muito direitas, sem de nenhuma qualidade fazerem lombo nem tortura. Portanto, as estradas são extremamente retas. As ruas principais são algumas mais largas do que a Rua Nova dos Mercadores de Lisboa aos Ferros. Reparem na comparação com uma rua que é supostamente conhecida por todos os portugueses à época e que é uma rua considerada larga. São todas as travessas tão direitas como as ruas, de maneira que nem há rua nem travessa que faça volta. São todas as ruas e travessas muito bem calçadas, indo as calçadas ao longo das casas altas e pelo meio, para a corrente das águas mais baixas. Têm as ruas principais arcos triunfais que as atravessam, altos e muito bem feitos, os quais fazem as ruas muito formosas e enobrecem a cidade. Têm as ruas principais ao longo das casas cobertas de alpendres, nas quais e debaixo dos arcos se vendem muitas coisas. Há aqui uma preocupação com a canalização, de modo a que as ruas não fiquem alagadas, como se pode verificar. Relativamente aos usos e costumes, começo por destacar os cortes de cabelo masculino, que merecem a atenção do autor Frei Gaspar da Cruz. Os homens usavam o cabelo comprido como as mulheres. O corte de cabelo permitia distinguir entre os homens casados e os homens solteiros. Por outro lado, o penteado dos sacerdotes era também distinto do penteado dos restantes homens. Os ricos mantinham as unhas compridas e o capítulo 14 é dedicado aos penteados e trajes femininos. Ainda relativamente aos usos e costumes, as mulheres raramente saem à rua, é essa a informação que Frei Gaspar da Cruz nos dá, e se tal acontecer, mantêm-se sempre resguardadas. Os homens casados usavam uma espécie de faixa de cabelo que segurava o cabelo após o tupete feito. Esta faixa era depois coberta por um barrete. Isto significava a maioridade e não propriamente o facto de ser casado, como afirma Frei Gaspar, e nós já referimos noutro momento. O dominicano designa os monges taoístas e budistas de sacerdotes, distinguindo-os pelo corte de cabelo. Os primeiros não cortavam o cabelo, os segundos rapavam-no por motivos religiosos. Alguns chineses mantinham as unhas muito compridas, como já referimos, de meio palmo ou até um palmo, que traziam sempre muito limpas e que substituíam de algum modo os pauzinhos usados para comer, aqueles pauzinhos dourados de que já falamos. No capítulo 14, o autor volta a aludir às unhas compridas a propósito dos jovens que tocavam vários instrumentos musicais chineses. Muitos desses instrumentos teriam cordas de fio de latão que os executantes tocavam com as unhas mantidas grandes. O autor relatou também que se tocavam estes instrumentos durante os banquetes. No tocante às louças existiam bandejas e cestos dourados. As vasilhas de latão eram muito comuns e em grande quantidade. Para além disso, usar-se-ia fachos, fogareiros e outras vasilhas de ferro fundido, que depois de partidos se refundiam. A louça de barro comum era usada em todo o território. Para além desta porcelana grossa, em grande quantidade, existia outra muito fina, que não era de venda livre, porque só os gestores as podiam usar por ser vermelha, verde, dourada e amarela.
Quando os gestores ou nobres visitavam os amigos, oferecia-se chá, como já referimos, apresentado como água morna por Frei Gaspar da Cruz. Descreve-se no tratado o ritual do chá, muito conhecido entre os chineses. Os chineses dominavam a tecnologia da madeira, facto pelo qual o dominicano mostrou a sua admiração. Confesso, em verdade, que nunca vi madeira tão linda como aquela. O autor descreve uma mesa de Bachaim no capítulo 13, dos trajes e usos dos homens. Estavam as mesas postas em 3 lanços da casa. Para cada convidado uma mesa muito linda e a sua cadeira dourada ou prateada. E cada mesa tinha em fronte um frontal de damasco até ao chão. Nas mesas não havia toalhas nem guardanapos, assim porque as mesas são muito lindas, como porque comem tão limpamente que não têm necessidade destas coisas. Para além da mesa, o tratado apresenta ainda outro tipo de móveis, nomeadamente ícoas de bocetas douradas e bandejas e cestos, escritórios e mesas, tudo assim dourado como prateado. Não tem conto nem par. Alguns chineses mantinham as unhas, como já vimos, muito compridas, de palmo e meio ou de um palmo, traziam sempre muito limpas e já vimos também que elas substituíam os pauzinhos para comer. No capítulo 14, o autor volta a aludir às unhas compridas a propósito dos jovens, como também já referimos. No capítulo 27 dos ritos e adorações dos chinas, o autor afirma que o primeiro dia do ano, que é na lua nova de março, fazem por toda a terra muito grandes festas. Visitam-se uns aos outros e andam os grandes, principalmente em grandes banquetes. Frei Gaspar, abordando o Festival das Lanternas, descreve os arcos da cidade, que as pessoas enfeitavam com lanternas e grandes panos vistosos de seda para ficarem muito formosos e vistosos. Relativamente aos acontecimentos históricos, há aqui referência à grave recessão económica, às calamidades naturais, ao tufão entre Jiangxi e Shantung, ao terremoto de Weinan-Tianzhen, ao sismo de Shaanxi, a 23 de janeiro de 1556, e à reabertura dos portos ao exterior. Quanto à política, como o missionário afirma no tratado, e afirmaram uns portugueses que estiveram presos, que um dia se enforcaram 40 presos em um tronco onde eles estavam por se escaparem dos açoites, quiseram antes perder a vida. Quando algum se mata ou morre no tronco, é a ordenação na China que o lancem nas necessárias, e ali esteja 3 dias, onde o comem os ratos. E às vezes alguns chinos presos com fome comem deles. Esta descrição das prisões e daquilo que acontece aos presos é de facto terrível. Os prisioneiros suicidavam-se para escaparem às penas, pois a tortura e os métodos de execução eram ainda mais temíveis do que o próprio suicídio. Existia ainda a pena por açoites, que segundo a informação histórica se destinava especialmente aos ministros que se opunham ao imperador. Sobre este tipo de tortura, escreveu o dominicano no tratado: os açoites dão-nos nas curvas das pernas, deitado o delinquente de bruços e estendidas as pernas e as mãos atadas de trás. São estes açoites muito cruéis que o primeiro faz logo arrebentar o sangue. E um açoite são 2 pancadas de 2 algozes postos um de uma banda que açoita em uma perna e outro da outra para açoitar a outra perna. E de 2 açoites não pode ir o homem por seu pé, e levam-no pelas pernas e braços, e de 50 a 60 açoites morrem muitos, porque desfazem todos os miúdos das curvas. Deixamos a questão da política e da forma como a justiça opera para passarmos a factos no domínio da geografia. Ora, muita da informação relativa às províncias às cidades está correta e é verificável, pelo que estas anotações constituem elementos a considerar no âmbito de trazer para o documento referências geográficas verdadeiras. São disto exemplos a maioria da informação constante dos capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Há, no entanto, alguns erros a ter em conta. No início do capítulo 5 das províncias em que se divide a China, existe um erro muito evidente sobre as divisões e os limites das províncias. 13 províncias afirmam geralmente os da terra que tem a China, e cada província tem uma cidade muito grande e muito populosa e muito nobre em edifícios por cabeça. De seguida, o autor designa os nomes de uma destas províncias no início de cada parágrafo: Cantão, Cansi, Fujian, Shakyang, Shutiafin, Xiling, Shanxi, Qixiu, Fupon, Quincy, Huinam, Sikkim, Cianci. Contudo, segundo os dados históricos, esta organização territorial não corresponde às 15 províncias estabelecidas na dinastia de Ming. Na realidade eram Zili Norte, Zili Sul,
Shanxi, Shanxi, Shandong, Henan, Zhejiang, Jiangxi, Guangxi, Sichuan, Fujian, Guangxi, Guizhou, Hunan. Estas, efetivamente. Fazendo uma comparação, sabe-se então que o Cantão correspondia a Wuguan, Kanxi a Guangxi, Fukema a Fujian, Shakyang a Zhejiang, Chutiafin a Zili Norte, Shilin a Zili Sul, Sanxi a Shanxi, Qixiu a Guizhou, Fukum a Fuanxi, Qinxi a Jiangxi, Huinam a Yunnan, Siquim a Xinguang, Xianxi a Shanxi. Ainda relativamente aos erros, perdoam-se obviamente os erros de pronúncia, mas mesmo assim faltariam as províncias de Henan e Shandong, para além de o autor ter misturado Chutiafin e Zili Norte. As restantes províncias têm os nomes mais ou menos corretos. Existem mais dois erros no tratado. O primeiro surge na parte inicial do capítulo 2, em que se mostra que terra seja a China e os chinas crescentes sejam. Afirma-se ali que a China é uma grande parte da Sítia, porque, segundo diz Heródoto, a Sítia estende-se até à Índia. Segundo o célebre livro de história de Heródoto, trata-se de um historiador grego que viveu entre o ano 484 e 435, o autor achava que a China fazia parte da Sítia. Contudo, a China é território de longa história e não estava relacionado com a Sítia. A Sítia foi uma região da Eurásia, habitada na antiguidade por um grupo de povos iranianos, falantes de línguas iranianas, conhecidos como os sítios. Outro erro localiza-se no capítulo 3. Recorrendo a informações facultadas por portugueses cativos, o autor diz que o rio Tana, que se situa no limite entre a Rússia e a Europa, delimitava a fronteira oeste da China durante o reinado de Jianjing, afirmação esta que não correspondia à verdade. Durante a governação de Jianjing, o território da China só chegava até Jiasuguan, a primeira passagem no extremo oeste da Grande Muralha da China, perto da cidade de Jianyuguan, na província de Gansu, junto a Yugongguan e Shanaiguan, que é uma das principais passagens da Grande Muralha. Durante a governação de Jianjing, o território da China, como vos disse, só chegava até ali. Outro lapso aparece no início do capítulo 27, dos ritos e adorações dos chineses sobre a ignorância de Deus. Ainda que, como disse, alguns, por algumas escrituras dos antigos, têm alguma notícia dos eclipses do Sol e Lua, mas não que haja disto estudos gerais. Isto é totalmente falso. Na altura existia já uma organização destinada especialmente a registrar os eclipses e outros fenómenos astronómicos. Ele ainda refere que o que mostra ser verdade não serem dados à contemplação das coisas naturais, nem haver entre eles estudos de filosofia natural, como alguns portugueses quiseram dizer que havia, movidos pelos estudos que sabiam que tinham, mas não sabiam serem de leis, não de filosofia. A leitura do tratado permite perceber então a estrutura social chinesa, nomeadamente a existência de mandarins, regedores, o povo, el rei, pelos Shanxi, que eram basicamente devedores da fazenda, mercadores, oficiais, entre eles sapateiros, carpinteiros, ourivos, latoeiros, ferreiros, etc. Lutiás, que são, na verdade, funcionários governamentais. O tutão corresponde a um vice-rei ou governador de uma província. O anxaci, juiz provincial. Aitão, comandante da guarda costeira. E Lutici, comandante do exército. Refere-se ainda o Taisu, que seria o diretor prisional. O Shaem, que seria um censor investido de funções de comissário. E o Qinshai, comissário ou legado imperial, nomeado em situações de emergência. A duração e critérios na atribuição e desempenho de cargos é apresentado também por Frei Gaspar da Cruz. Os ofícios, todos se dão de 3 em 3 anos, e nenhum se dá por mais tempo, e todos são providos a homens que não são naturais da terra. E dão-lhes assim porque não se movam por afeição nas coisas da justiça que pertencem a seus ofícios. E também porque se não façam poderosos, arraigando-se na terra para que assim se evitem levantamentos. No fundo, o que ele quer dizer é que deste modo se evitaria a corrupção. Frei Gaspar da Cruz, em algumas situações, tenta quantificar diversos elementos para conferir maior objetividade à informação que está a transmitir. Apresentamos muito rapidamente as referências bibliográficas que vocês poderão consultar, se assim entender.